Personalidade, um assunto que eu amo estudar e vim aqui dividir um pouquinho com vocês numa série. É isso mesmo, eu preparei uma série com 3 capítulos pra gente falar sobre personalidade. Então, nesse primeiro episódio, eu quero te convidar a pensar comigo aqui um pouquinho sobre a personalidade e sobre as coisas que a gente ouve da personalidade. Se é a mesma coisa que temperamento, se é destino. Então, bora comigo pra gente definir isso. Nossa primeira pergunta, o que é a personalidade? Muita gente vai encarar a personalidade como um pacote de características que são inatas, quase um destino psicológico que vai determinar a pessoa a ser o que ela nasceu para ser. Algo do tipo assim, e no princípio Deus disse, vai lá e arrasa. Mas será que é assim mesmo? Bem, eu como uma boa analista do comportamento vou, claro, sempre pensar no comportamento e também na personalidade a partir de 3 níveis de seleção: o filogenético, o ontogenético e o cultural. E daí isso já implica, né? Isso a gente já pode pensar que para qualquer comportamento, sentimento, a gente não vai conseguir ter um rótulo fixo. E sim, o entendimento de uma construção. E isso também para a personalidade. A personalidade ela vai ser constituída pela interação contínua do indivíduo com o meio dele. E é por isso que a gente fala tanto da importância da infância para o desenvolvimento da personalidade. Mas aqui vem um ponto interessante. Se a infância é um período de desenvolvimento da personalidade, isso quer dizer que os bebês, as crianças, eles não têm personalidade? Tudo algo que está sendo desenvolvido ainda? Gente, na psicologia, a gente costuma definir a personalidade como um conjunto relativamente estável de padrões de pensamento, emoção, comportamento. E lembra dessa palavra, estabilidade, porque isso é importante quando a gente fala de personalidade. Então, a personalidade vai ser a maneira consistente com que uma pessoa vai pensar, sentir e agir. E isso significa que para a gente falar de personalidade, a gente precisa de 2 coisas: tempo e constância. Sem a repetição de padrões em vários contextos, o que a gente tem ainda não é uma personalidade consolidada. Ao mesmo tempo, quem convive com bebês sabe que cada um é único. Alguns parecem mais alegres, outros mais incomodados, alguns se irritam mais fácil, outros são mais tranquilos. E com o passar dos meses, esses bebês eles começam a demonstrar emoções mais específicas, né? Alegria, raiva, medo, tristeza, enfim. Então, muitos pesquisadores eles tentam entender justamente como essas diferenças iniciais, que a gente chama de temperamento, vão se relacionar com a personalidade quando a criança cresce. De forma geral, a gente chama de temperamento o modo como as crianças reagem emocionalmente a diferentes situações. E isso pode ser observado desde muito cedo. Essas diferenças, elas são influenciadas por características que são herdadas. Uma forma que eu acho super legal de explicar isso é pela teoria da sensibilidade ao reforçamento do Jeffrey Gray. Ela vai explicar basicamente o seguinte: algumas pessoas elas são mais sensíveis a reforçadores, outras a punidores e outras a ameaça. Então, essa sensibilidade ela vai interagir entre si e vai permitindo que a gente observe repertórios que são relativamente estáveis ao longo do tempo para cada indivíduo. E daí a sensibilidade a reforçadores, punidores, risco, vai marcando diferentes tendências comportamentais que vão servir de base lá no futuro para as personalidades individuais. Resumindo essa questão de temperamento, personalidade, a gente pode considerar que o temperamento, então, é essa base emocional, né, e motivacional que a gente consegue observar em bebês, em crianças muito pequenas, fortemente baseada, ancorada ali em fatores biológicos. Já a personalidade, ela vai ser um conceito um pouquinho mais amplo, que inclui não só essas tendências emocionais, mas também hábitos, valores, crenças, formas de reagir em contextos sociais mais complexos. Então, por isso que costuma ser mais relevante falar de personalidade em crianças mais velhas, adolescentes, adultos. Vocês entenderam essa confusão toda do temperamento, da personalidade? Espero que sim, mas se vocês não entenderam, deixa aqui que a gente pode continuar conversando sobre isso. No próximo episódio, eu vou conectar essa visão interacionista com um dos modelos mais estudados hoje em psicologia da personalidade, o Big Five, o modelo dos 5 grandes fatores de personalidade. A ideia é mostrar como esses traços, né, ajudam a gente a entender tanto as diferenças normais entre a personalidade, quanto as diferenças das variações extremas, né, e que às vezes eu não gosto muito dessa palavra disfuncional, mas que pode ser disfuncional naquele ambiente.
bora me ajudar a divulgar a série e não esquece de vir aqui assistir o próximo episódio. Eu sou Bia Howard, sou psicóloga clínica, analista do comportamento, pós-doc em saúde mental e adoro vir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre psicologia.